Olá, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula de revisão. Essa é a nossa aula 8, aula de revisão de alguns conteúdos que nós iremos ter nas nossas provas, né? Na nossa prova, e também conteúdos que já são base para vocês lá para o seu ensino médio. Trabalhando então com gramática, né? Nós estamos trabalhando com essa questão gramatical, mas nós temos que nos ater que isso nada mais é do que a construção de texto. Você precisa aprender para você jogar isso tudo no seu texto. O que nós vamos começar então falando sobre discurso. Discurso direto e discurso indireto. Tranquilo, super fácil. Quando você está lendo o seu livro lá de literatura ou qualquer outro livro, você percebe que o autor do livro, ele possui uma maneira de comunicar-se com o leitor, de narrar a história, né, de fazer aquela história ficar clara para alguém. Ele faz a opção de discurso. O que é discursar? Falar, colocar a mensagem ou escrita ou falada, né, de forma que o outro venha a compreender. Então, dentro do discurso direto e indireto, eu tenho aqui o exemplo do direto. O discurso direto, ele é marcado por características como 2 pontos, depois do verbo de dizer, que é o verbo dicende, né? E o meu filho disse, e ela perguntou, e então ele falou. Vejam que eu tenho os 2 pontos, eu abro um parágrafo, faço um travessão, uso o travessão e insiro a fala, né, da pessoa. Então, o meu filho disse, vou fazer a tarefa. Existe uma outra possibilidade do uso do discurso direto. Eu até comentei com vocês uma vez, eu não sei se foi com vocês, mas acho que sim, que eu fui fazer a leitura de um livro e o autor, ele não usava, não fazia uso nem dos 2 pontos e nem do travessão, mas ele fazia o uso das aspas. Então ele colocava, e o meu filho disse, vou fazer a tarefa. Então o discurso direto, ele pode ser marcado por 2 pontos e travessões, né, e o verbo de dizer, e também pode ser marcado pelo verbo de dizer e as aspas. As aspas, elas sempre são utilizadas para isolar a fala de alguém ou quando nós fazemos citações. Lá no seu TCC, é muito provável que você esteja fazendo uso deste recurso linguístico, que são as de pontuação, que são as aspas, né? Então, dentro desse recurso, você tem o chamado discurso direto. Existe outra opção? Sim. Quando você prefere contar, relatar a história. Aí você faz ela de forma, né? O meu filho disse que vai fazer a tarefa, tá? Então eu fiz o quê? Eu não tenho mais o verbo de dizer, eu continuo com ele, mas eu não tenho os 2 pontos depois dele, eu não tenho mais travessão e eu não tenho mais aspas, mas eu tenho uma fala corrida de tudo que vai acontecer. E o nome disso é discurso indireto. Existe também, dentro de um texto, de um livro, o autor fazendo uso dos 2 ao mesmo tempo. A gente chama de discurso indireto livre, que é quando ele insere a fala do personagem, mais o que ele pensa. Então, começa-se a usar as 2 formas de discurso em um texto. É só você pegar o seu livro que você vai recordar o que foi falado na nossa, acho que primeira ou segunda videoaula desse assunto, ok? Continuando nossa revisão, nós vamos agora para as subordinadas substantivas. O que são orações subordinadas substantivas? São chamadas de substantivas porque elas têm o valor de um substantivo. Eu fiz com vocês uma listinha de exercícios e lá eu pedia para vocês fazerem então a transformação daquele substantivo em uma oração subordinada. Então eu coloco assim, né? Eu digo lá, vou pegar bem a objetiva direta que tem valor de objeto direto, ó. Eu quero seu retorno. Veja bem, você tem um período simples, porque você só tem um verbo, e agora você vai transformar esse período simples em um período composto por subordinação.
O que vai acontecer? Você vai pegar esse valor aqui, ó. Eu quero. Querer é um verbo transitivo direto. Ao fazer a transição não tem preposição. Então, eu quero. Então, isso aqui vai ser chamado de objeto direto. Então, você vai transformar aquele objeto direto em uma oração. Você vai colocar aqui, ó. Eu quero. Essa é a nossa OP. OP, ou oração principal. Essa oração principal, ela vai se manter. E essa aqui nós vamos transformar. Eu quero, vamos acrescentar uma conjunção integrante. Eu quero que você, eu quero o seu, né? Então, eu tô falando com você. Eu quero que você retorne. O que eu fiz? Eu transformei o meu objeto direto, o meu substantivo retorno, em verbo. E eu transformei, então, a minha oração, que era um período simples, eu transformei em um período composto por subordinação, que vai receber o nome de... Como é que vai ser o nome dessa aqui? Ela vai ser uma oração subordinada, porque ela está subordinada à outra, ela não existe sem a primeira, ela não tem como existir sem a principal. Que você retorne, dá para fazer um início de frase assim? Não, não dá. Dá para deixar solta? Não dá. Então, significa que ela está atrelada, subordinada à principal. Oração subordinada, substantiva, porque você pegou o substantivo retorno e transformou em verbo, mas é porque ela tem o valor de um substantivo. Substantiva objetiva direta, porque você pegou aquele objeto direto e transformou em uma oração. É isso aqui que você faz para transformar. E para classificar, então, você vai ter, agora eu vou apagar e vou colocar algumas aqui para a gente fazer já direto, porque nós já estudamos, então agora fica mais fácil, né? Então a professora vai colocar algumas aqui, ó. Eu quero que você retorne. Vamos fazer a B. Então, vamos para uma objetiva indireta. Eu necessito. Quem necessita? Necessita de algo. De que você me acompanhe. Então, aqui eu tenho a objetiva. Vamos fazer a subjetiva. É preciso que as pessoas fiquem atentas. Então, aqui eu tenho uma subjetiva, tá? Então, agora eu vou usar aqui. Vamos para, então nós já fizemos uma objetiva direta, uma objetiva indireta, uma subjetiva. Vamos para uma completiva nominal. Eu tenho certeza. Quem tem certeza? Tem certeza de que você irá bem. Irá bem na prova. Tá? Completiva nominal eu fiz, vamos para a apositiva. E por último, uma predicativa para a gente começar. Daí eu vou fazer a classificação delas todas com vocês e vocês vão ver direitinho como é fácil classificar as orações subordinadas substantivas, tá? Então agora a predicativa, né? A verdade é que você é meu melhor
comigo. Então, a partir disso, ó, fiz para vocês uma de cada. E agora a gente vai trabalhar com as características para identificar. Regra número 1, encontre o que? Sempre o que ou o de que. Encontrem. Que feio, né, gente? Vamos arrumar ele aqui. Esse, tá? Aqui, aqui e aqui. O que é que você vai fazer? Você vai observar como é a sua oração principal. Então, vamos lá. Essa é minha OP, vou destacar. Essa é minha OP, essa é minha OP. Então, sempre faça isso. Na hora que você for fazer a tua prova lá, você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui. Você vai fazer também. E essa é a sua OP. E essa aqui é a sua OP. Então, vejam só. O que é que você fez? Você circulou a conjunção integrante que. Lembrando que pode aparecer o C também, tá? Você separou a oração principal. Então, vamos fazer uma barrinha assim, assim, né? Para separar direitinho, para você não ter erro na hora de classificar, tá? E aí eu vou observar. O que é que eu tenho na minha oração principal? Antes do que? Eu tenho um verbo transitivo direto. Então, como é que eu vou chamar essa oração substantiva? Essa minha oração substantiva, subordinada substantiva, é uma objetiva direta. Porque eu tenho um objeto direto para completar. Essa aqui é a minha OP e essa aqui vai ser o que eu tenho? Antes do que eu tenho um de e um verbo. Então, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Porque ela tem valor de objeto indireto. Aqui eu tenho, antes do que, eu tenho um é preciso. Eu não tenho nenhum sujeito. Então, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Expliquei isso bastante para vocês. A subjetiva ela é marcada por verbos em terceira pessoa no seu início. É preciso, é necessário, é importante, é possível, é notório. Todas as vezes que eu tiver essa regra, eu vou ter uma subjetiva como oração subordinada. Aqui, eu tenho certeza. O que é que vem antes do de que? Aqui você vai prestar bastante atenção, ó. Qual é a diferença dessa para essa? Professora, aqui também tem de que e aqui também tem de que. Tudo bem. Eu necessito. Necessito é verbo. Eu tenho certeza. Certeza é substantivo. Abstrato. Se eu tenho um substantivo abstrato, eu tenho uma completiva nominal. Ó que facinho. Então, é só você prestar atenção que vem antes do que ou do de que. Aqui, mata rapidinho, 2 pontos. Tenho 2 pontos, tenho um travessãozinho assim, às vezes, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Aqui eu tenho a verdade é verbo de ligação. Ser, esse papel ficou. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar. Tem um verbo de ligação, então vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, predicativa, porque tem valor de predicativo, tá? Agora eu vou aproveitar essa oração e vou reduzir. Quer ver? Isso aqui, então, é uma oração subordinada, substantiva, desenvolvida. Quando você está assim, você chama-se desenvolvida, tá? Então, agora a professora vai fazer o seguinte, ó. Vou apagar minhas regrinhas aqui. Vou apagando. E vou só manter aqui, ó. Então, eu vou desenvolver, vou fazer ela de desenvolvida para reduzida. Eu quero que você retorne. Eu quero o seu retornar. Tá? Vejam, eu tirei toda aquela informação e reduzi. Eu necessito que você me acompanhe.
Eu necessito de que o... Ixi, aqui tá complicado, vamos pensar. Eu necessito de que o seu acompanhar, né? Ó, vai ficar meio confuso, mas dá pra gente entender. Acompanhar aconteça. Veja, eu fiz a mesma mensagem, mas eu retirei... Opa, pessoal, esqueceu. Eu necessito do seu acompanhar. Ah, agora sim, né? Eu necessito do seu acompanhar. Você pode ser da sua companhia? Não, porque você tem que transformar o verbo no infinitivo, ou gerúndio, né? Ou particípio, tá? É preciso que as pessoas fiquem atentas. É preciso que as pessoas fiquem atentas. É preciso atentar para o fato. É bem provável que a gente consiga aqui, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo. Eu estou usando os mesmos verbos, mas eu estou colocando eles em particípio ou gerúndio. Eu tenho certeza de que você irá bem. Eu tenho certeza do seu... Eu tenho certeza de que você irá... Tenho certeza de que você... Tenho certeza do seu desempenhar... Não, desempenhar... Do seu saber, né? Vamos colocar aqui do seu saber. Do seu saber na prova. Então, veja, eu estou retirando todos os meus verbos, né? E estou transformando, então, em reduzida. Estou colocando o meu verbo. As pessoas esperam... As pessoas sempre esperam o passar disso tudo. Tá vendo que é facinho colocar ela como reduzida? Às vezes dá um pouco de trabalho você pensar em como transformar o verbo, né? A verdade é que você é melhor amigo. A verdade é... Qual o verbo que você... A verdade é ter sua... Ter sua amizade. Não, tá esquisito isso. Vamos arrumar de novo. A verdade é você ser. Ser o meu melhor amigo. Então, gente, olha que facinho. Transformamos as desenvolvidas em reduzidas do infinitivo, tá bom? Isso aqui, então, foi o nosso conteúdo sobre orações subordinadas substantivas. Peguem a sua videoaula 4, né? São várias videoaulas, a 4, a 5, e você vai ter ali, então, esse conteúdo. E a gente vai agora falar sobre as adjetivas, né? Então, a gente tem ali as orações subordinadas adjetivas, tá? Que são fáceis. Vou explicar para você de um jeito tão fácil que você não vai nem precisar ficar aí. Como ela só tem 2 classificações, você vai ver que é fácil. Ela pode ser chamada de restritiva ou explicativa. A restritiva é aquela que restringe. Então, vamos lá. O homem que entregou é seu amigo. Então, o homem que entregou o pacote, né? Vou colocar aqui o pacote, porque senão vai ficar vago esse negócio. Entregou o quê, né? Quem entrega, entrega alguma coisa. E a explicativa, vamos fazer aqui embaixo.
Então, são só duas e fáceis. As adjetivas, elas têm como valor trazer uma característica e ela aparece no meio da sua oração. Ela pode aparecer tanto no meio quanto pode aparecer no final. Ela é muito diferente na sua característica em relação às subordinadas substantivas, porque ela não tem aquele que obrigatório depois da oração principal. Prestem bem atenção. Mas ela pode aparecer entre vírgulas, quando explicativa, e pode aparecer somente como adjetiva, né? Classificando, caracterizando o sujeito ou o que vem antes, e sempre ela refere-se, então, o homem que entregou o pacote. Então, isso aqui, ó, é a nossa oração. Vejam, tudo isso refere-se ao homem. Então, essa que entregou o pacote é o homem. Então, o homem que estava de casaco caracteriza o homem. Qual que é a diferença? Na explicativa, virá entre vírgulas. E pode vir no começo, no meio, no meio e no final. E a restritiva não, ela restringe, né? O aluno que fez o trabalho, né? O pai que falou sobre a reunião, então você vai ter sempre uma característica atrelada a quem foi falado antes. Os pronomes utilizados nas adjetivas é que são o nosso probleminha, porque você precisa lembrar que os pronomes aqui você não tem uma conjunção integrante. Grave, na subordinada substantiva, o que tem valor de pronome. Por quê? Perdão. Substantiva tem valor de conjunção. Então, eu vou fazer só um exemplo aqui em cima para você perceber a diferença de uma para outra, tá? Então, olha lá. Ó, eu quero que você seja feliz. Vou fazer uma adjetiva. O aluno que entregou o trabalho foi embora. Então, aqui nós temos uma subordinada substantiva e temos uma adjetiva. Como é que eu sei? Olha, gente, é fácil. Eu quero, verbo que. Esse aqui não está referindo-se ao quero, mas ele está integrando ao P, ao S. Aqui eu tenho o aluno. Que aluno? Que entregou. Aqui você tem um pronome relativo. Ele está relacionando o termo que entregou o trabalho ao aluno. Aqui você tem uma conjunção integrante. Ela integra as duas orações. E aí você vai saber qual é a diferença de uma oração subordinada. Sempre antes da oração subordinada substantiva, você vai ter um verbo, um substantivo abstrato, uns dois pontos, você vai ter aquela regrinha que eu te ensinei. Já nas restritivas e explicativas, você vai ter um nome, você vai ter algo que vai estar relacionado, né, ao pronome. Tá bom, meus amores? É isso. Estudem, se esforcem, façam o seu melhor e tirem uma ótima nota na sua prova, tá bom? Vejam as videoaulas anteriores, não esqueçam de consultar o seu livro, olhar suas tabelas, seus exercícios, para que você vá muito bem, né, na prova e também guarde e retenha esse conteúdo para suas produções textuais, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus!